pouco de eco, porque eu estou dentro de uma das minhas igrejas. Eu trabalho aqui no distrito com 10 igrejas. E hoje, como foi um dia bastante corrido, eu me organizei para estar aqui em uma dessas igrejas, para poder então estar com vocês e apresentar esse tema que eu considero de muita importância. De fato, agradeço também ao convite do irmão Roberto e também a todo o empenho que está sendo feito pelos organizadores dessa vigília em promover esses assuntos que são muito relevantes, que são assuntos assim interessantíssimos e ao mesmo tempo necessários no tempo em que nós estamos vivendo. Basicamente, eu comecei o meu canal no YouTube para trazer alguns desses temas para que eles tenham mais destaque. E esse tema do santuário é um tema muito importante. Eu não sei se a gente vai conseguir compartilhar a apresentação. Perfeito, coisa linda. Então, o nosso título é esse daí: o principal fundamento da Igreja Adventista. Damstedt, Peter Gerhard Damstedt, que é um dos maiores estudiosos da Igreja Adventista. Se você não o conhece, ele tem um livro muito importante sobre a história da Igreja, The Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, os fundamentos da Igreja, da missão e da mensagem dos Adventistas. E Damstedt também é aquele que fez o rascunho inicial do livro Nisto Cremos. Em um dos seus artigos, ele começa com uma pergunta muito relevante. A pergunta é a seguinte: qual é a principal doutrina dos adventistas? E ele diz assim que hoje alguém poderia dizer é a volta de Jesus, que Jesus salva. Independente das respostas que pudessem ser dadas a essa pergunta, os pioneiros não tinham dúvidas a respeito de qual era a doutrina principal do movimento adventista. Era justamente a doutrina do santuário. E eu quero trazer aqui para você não só esse tema, tem aí a chamada principal, que fala do fundamento da Igreja Adventista, mas também o segredo para manter a sua mensagem relevante hoje. Já que muitas vezes se fala de relevância do movimento adventista, é importante a gente entender qual é a forma de manter esse movimento relevante. Bom, então vamos avançar um pouco aí. Vocês podem ver um pouquinho da história do santuário. A gente vai ver então de forma panorâmica de William Miller ao estabelecimento da Igreja Adventista. Vamos orar também para que o vizinho aqui da igreja nos ajude abaixando o som e a gente não tenha problemas com interferência. Mas vamos então avançar. Quando a gente fala de William Miller, a gente está falando de uma mensagem que nasceu com uma advertência, mas ao mesmo tempo uma advertência que trazia um convite de esperança. Você se lembra que William Miller era um simples fazendeiro, ele tinha uma origem deísta, ou seja, os deístas são pessoas que acreditam em Deus, mas que Deus não se manifesta através da revelação e tampouco da providência. O melhor exemplo que a gente pode dar do deísmo, a ilustração, é daquele pai que apenas gera o filho, mas não acompanha o seu desenvolvimento, não é um provedor, ele simplesmente fez o filho. Para o deísta, a concepção de divindade é essa: Deus apenas fez o ser humano e o largou sem nenhum tipo de cuidado ou comunicação. Então, William Miller começa a mudar os seus conceitos quando ele participa da guerra. E assim, ele percebe que ele sobreviveu pela providência. Mas, deísta não crê em providência. Isso faz com que ele questione os seus próprios valores e perceba que sim, Deus atua na vida do ser humano, então não há motivo para manter o deísmo. Uma outra coisa interessante sobre Miller é que Miller, de acordo com George Knight, que escreveu uma extensa biografia sobre ele, teve sim contato com a maçonaria e chegou a ser maçom em avançado grau. Em alguns lugares pela internet, as pessoas começam a difundir fake news e exageros, dizendo que os principais líderes da Igreja Adventista tiveram contato com a maçonaria. Isso não é verdade. Apenas William Miller teve esse contato, evidentemente, antes de começar a se tornar um pregador do Evangelho. Portanto, a gente não tem evidências de que Miller continuou, então, seguindo esse caminho após se tornar um pregador. Evidência, então, de que não havia compatibilidade entre
a mensagem de Miller, nem dos pioneiros adventistas com a maçonaria. Mas vamos avançar um pouquinho. Você vê aí na ilustração, bem pequenininho, um dos periódicos milleritas e notícias a respeito do movimento. E é interessante porque um dos grandes sucessos do millerismo, uma das razões pelas quais ele ganhou boa parte dos Estados Unidos daquela época, alguns dizendo que pelo menos 500 mil de pessoas ficou sabendo a respeito dos principais pontos pregados por esse movimento. A razão para esse sucesso foi o grande número de periódicos. E aí, a ação de Joshua Himes, o principal colaborador de Miller, foi decisiva. Foi iniciativa dele começar esses periódicos. Lembrando que naquela época, essa era a forma mais rápida de divulgar um conteúdo. E muitos faziam isso. Bem, não apenas os periódicos, mas também as chamadas reuniões campais. Essas reuniões já tinham começado no início do século XIX por iniciativa dos metodistas. E agora outros movimentos começaram a aderir a essas reuniões campais. Abriam-se grandes tendas, geralmente ao ar livre, reunindo o maior número de pessoas possíveis. Essas reuniões no metodismo, elas tinham um caráter muito emocional, com gente gritando, gente caindo no chão, mulheres participando bastante também, o que não era muito comum nas igrejas de então. Então era um momento assim de muita catarse, muita expressão livre de religiosidade. Mas a pregação de Miller, ela era um pouco diferente e, portanto, as suas campais, as campais milleritas, também eram um pouco diferentes daquelas que a gente encontrava no metodismo. Porque Miller, ele tinha todo um negócio que era assim mais racional. A sua pregação buscava convencer muito mais do que emocionar. Boa parte da sua mensagem estava baseada em cálculos proféticos. É claro que dentro do millerismo, como ele era um grande guarda-chuva, havia espaço para outros tipos de pregadores, alguns um pouco mais radicais do que o próprio Miller, e a gente pode acompanhar por aquilo que aconteceu depois com o movimento. Mas vamos avançar um pouquinho. O movimento millerita, ele era um movimento que tinha uma data para expirar, uma data de validade. E a data de validade era o dia 22 de outubro. Tome cuidado, porque muitas pessoas se referem ao dia 22 de outubro como um dia em que a mensagem de Miller falhou e houve um desapontamento. Em primeiro lugar, Miller nunca propôs o dia 22 de outubro. Isso deve ficar bem claro. Se você não sabia disso, eu vou reforçar. Dia 22 de outubro não foi uma data proposta por Miller. Cuidado, muita gente erra nesse ponto aí. E às vezes você consegue compreender quando alguém está tentando fazer um ataque à igreja mal informado, quando a pessoa não conhece alguns pequenos detalhes. E há muitos sites e canais no YouTube, e mesmo pessoas se manifestando nas redes sociais, criticando a igreja, mas sem ter as informações bem precisas. E isso é muito importante quando a gente fala de história. Então, repetindo, Miller não propôs a data do dia 22 de outubro. Miller sempre advogou que Jesus voltaria entre o ano de 1843 e 1844. Miller nunca fechou uma data. Quem propôs essa data do dia 22 de outubro foi Samuel Snow. Samuel Snow era um dos milhares de pregadores que se uniu ao millerismo. O millerismo se tornou, portanto, nessa época, um movimento interdenominacional. Então, haviam pregadores batistas, conexistas, metodistas e de outras expressões cristãs que acabaram se unindo ao movimento. O movimento millerita, na verdade, ele era um samba de uma nota só. Ele não tinha muitas preocupações doutrinárias, ele admitia pessoas que acreditavam na imortalidade da alma e pessoas que não acreditavam na imortalidade da alma. Ele admitia também pessoas que acreditavam no sábado e naqueles que acreditavam no domingo. Havia uma variedade de crenças a respeito do millerismo. Só uma coisa unia os milleritas. Essa era a mensagem do movimento.
a mensagem de que Jesus iria voltar em cumprimento à profecia de Daniel 8,14. Se você se recorda do texto, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Só repassando, e a gente vai voltar nisso depois, é muito importante, como Miller interpretou essas profecias. Bom, Miller entendeu que 2.300 tardes e manhãs equivaliam a 2.300 anos. Essa expressão tarde e manhã na Bíblia refere-se a um dia. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, e daí por diante. Então, 2.300 tardes e manhã são 2.300 dias. Mas, em algumas profecias, se usa o princípio dia-ano. E esse princípio já era bastante popular na época de Miller. Não foi uma invenção dos milleritas, tampouco dos adventistas, que sequer existia. Então, Miller, aplicando esse princípio, entendeu que os 2.300 dias eram 2.300 anos. Daniel, capítulo 8, não dá um ponto de partida dessa profecia. Mas Miller entendeu que havia uma relação entre Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 9, sim, estabelece que a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém, então, começaria a profecia das 2.300 tardes e manhãs, junto com as 70 semanas, que eram uma parte dessa profecia maior. Enfim, Miller começou a pesquisar e a história mostrava que o ano 457 a.C., com o decreto de Xerxes, era o cumprimento dessa profecia. Graças a esse cumprimento é que ficou estabelecido esse ano 457 a.C. como ponto de partida. 2.300 anos, tomando como partida o ano de 457, iria levar ao ano de 1844. Um detalhe muito importante, porque Miller supôs a princípio que fosse talvez em 1843? Por uma razão muito simples. Miller se esqueceu de que havia o chamado ano zero. Então, se a gente tirar o ano zero, a gente chega no ano de 1844. Lembrando que os anos antes de Cristo existem por convenção, a gente conta eles de forma decrescente. Então, a gente tem o ano menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Depois do menos 1, já vem o ano 1 da era cristã. E aí a gente continua contando ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 da era cristã. Então, não existe o ano zero, portanto, chegaremos então a 1844. E Miller para por aí. Mas ele havia suposto que entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, então, Jesus finalmente voltaria. Como Jesus não estava voltando nesse período previsto, houve uma pressão muito grande por uma definição maior. É nesse momento que surge a figura de Samuel Snow, que propõe que as festas da segunda metade do calendário hebraico se cumpririam também na segunda metade do ano judaico, e que naquele ano, o dia da expiação aconteceria no 22 de outubro, de acordo com o melhor calendário judaico que havia, o calendário dos judeus caraítas. Os judeus caraítas, eles são mais ou menos um movimento parecido com aquilo que foi a reforma protestante dentro do cristianismo. Eles propunham uma fidelidade maior, eles queriam, de fato, ser mais precisos nas coisas espirituais, e por isso esse calendário foi tomado em consideração. Enfim, Miller mesmo resistiu bastante a esse cálculo, até que, convencido por seu colaborador, Joshua Himes, numa carta que depois foi publicada nos periódicos milleritas, no dia 10 de outubro, ele aceita e endossa aquilo que ficou conhecido como o sétimo dia do 10º mês, o movimento do sétimo dia do 10º mês, que seria o dia 22 de outubro. Portanto, Miller demorou até praticamente aí o próprio mês de outubro para aceitar aquilo que Samuel Snow estava dizendo. Mas, finalmente, o dia 22 de outubro chegou e, você sabe, houve um fracasso. As expectativas dos milleritas não se cumpriram. Então, a gente tem que, voltando ao ponto aqui que é muito importante, a gente tem que se lembrar o seguinte:
Primeira coisa que eu falei, não foi Miller que propôs o dia 22 de outubro. E, segundo lugar, o dia 22 de outubro não é o dia do desapontamento, porque até o dia 22 de outubro Jesus era esperado. Foi somente quando o 22 de outubro passou que então surgiu o grande desapontamento. A partir, portanto, do dia 23 é que nós já podemos falar com propriedade em desapontamento por parte dos mileritas. E não só desapontamento, mas em fragmentação. E quando a gente fala em fragmentação, é porque o movimento milerita agora ele segue diversos caminhos. Algumas pessoas começam então a se desanimar e abandonam todo e qualquer contato com o cristianismo, deixam de ser cristãs. Outras pessoas acabam voltando para suas igrejas de origem. Outros se unem com Miller e seus colaboradores mais diretos. Em 1845 nós temos a chamada Conferência de Albany, que define esses adventistas evangélicos, como ficaram conhecidos, que são milleritas, que entendem que os cálculos estão corretos, entendem que Jesus está perto de voltar, mas que provavelmente a data está errada. E eles começam a marcar outras datas, 1847, 1852, e vão marcando datas até que finalmente desistem de fazê-lo e acabam se diluindo dentro da cultura cristã norte-americana, perdem o seu objetivo. Esse movimento não se tornou propriamente uma denominação até que Miller viesse a falecer. E aí, então, Joshua Himes assume esse movimento que se torna, então, uma igreja independente. Além deles, nós temos também um outro grupo de pessoas fanáticas que realmente acreditavam que o cálculo estava correto e que Jesus havia voltado. E você vai dizer assim, mas como? Bom, eles responderiam, Jesus voltou espiritualmente. E, portanto, agora havia uma nova era. Dentro dessa nova era, esses fanáticos começaram a fazer coisas bizarras, como, por exemplo, acreditavam que se Jesus realmente tinha voltado, então o casamento não tinha mais validade, porque a Bíblia fala que no reino não se casam nem se dão em casamento. Interpretando esse versículo ao pé da letra, eles anularam todas as uniões civis. Então, portanto, agora ninguém estava mais casado e estava livre para ter novos relacionamentos. Eu acho que ninguém que é casado gostaria de viver nessa época. Mas outra coisa que eles começaram a fazer é se comportar como crianças, achando que, de fato, o reino só poderia ser herdado por aqueles que fossem crianças. Eles tomaram isso literalmente, começaram a engatinhar, a emitir sons de crianças. Pensa que coisa bizarra. Esse grupo acabou se unindo com um outro grupo fanático muito conhecido naquela época, os Shakers, que tinham justamente esse nome porque durante a sua liturgia se agitavam, se moviam, praticamente dançavam e eram considerados os movimentos mais fanáticos. Então, esses adventistas fanáticos, milleritas, após o desapontamento, se uniram aos Shakers e também foram diluídos, logo deixaram de existir. Especialmente porque ser Shaker não tinha muito futuro. Os Shakers eram celibatários, portanto, não tinha muita descendência para eles, né? Continuação. Bom, mas aí surge então uma coisa muito interessante. Vamos adiante. O que salvou um grupo especial nessas circunstâncias? Foi entender que o santuário era a chave para explicar o desapontamento. Então, um grupo em Nova York começou a estudar as profecias e a tentar entender o que tinha acontecido. Então, um desses camaradas que fazia parte, eram 3 amigos, Ham, Aidan Edson e Cruzier. Um deles, justamente o Aidan Edson, que aqui na literatura no Brasil chegou a ser traduzido como Irão Edson. Esse camarada, ele, após o desapontamento, no dia seguinte, ou melhor, após o 22 de outubro, no primeiro dia do desapontamento, dia 23, ele havia saído junto com o Cruzier para consolar algumas pessoas. Foi nesse momento que ele, olhando para o céu, ele se apercebeu de uma coisa. E é interessante que alguns chegam a dizer que foi uma visão, outros que foi uma espécie de insight. Sabe quando você tem uma ideia luminosa? Não fica muito claro, mas esse camarada, ele entendeu que 22 de outubro, na verdade, não era Jesus
saindo para purificar a terra, mas Jesus fazendo uma obra no santuário. Nesse primeiro momento, ele até entendeu que Jesus estava terminando a sua obra no santuário e logo viria voltar para buscar os seus filhos. Mas a verdade é que Iron Edson, Cruzier e Ham, que era um médico, se juntaram pelos próximos meses e começaram a estudar o assunto, tomando como base os livros bíblicos de Levíticos, o livro de Daniel, o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse. Estudando afinco esses materiais, eles começaram a publicar artigos sobre as suas descobertas, num pequeno periódico mantido por eles. Lembra que eu falei? Naquela época, pequenos periódicos eram muito importantes para você publicar as suas ideias. Não tinha internet na época, não tinha blog, não tinha canal no YouTube, então o meio era publicar jornais. E esses camaradas fundaram um periódico chamado The Day Down. E ali, em 1845, surge o primeiro grande artigo, um artigo mais extenso, mais elaborado, escrito por Cruzier, falando a respeito do que tinha acontecido. E Cruzier, ele estabelece pela primeira vez uma metodologia que vai ser seguida por praticamente todos os pioneiros adventistas. Nos decurso de pouco menos de 10 anos, os grandes autores adventistas seguiram essa perspectiva de Cruzier. Então vamos lá. Cruzier lança o seu artigo em 1845 chamado The Law of Moses, a Lei de Moisés. E nesse primeiro artigo, Cruzier, então, ele estabelece o que tinha acontecido, ele recorre a uma expressão dizendo que agora nós vamos analisar o pleno testemunho das Escrituras, ou seja, ele está seguindo tudo o que a Bíblia diz, aquilo que a gente chama de princípio tota escritura, que está dentro, está vinculado com a ideia do sola escritura. Então, para a gente entender, sola escritura é a gente acreditar no poder da autoridade única da Bíblia. Toda a construção teológica tem que partir da Bíblia, não da filosofia, não da experiência, não da cultura, mas da Bíblia. E dentro desse princípio, existe o princípio tota escritura, ou seja, toda a Bíblia tem que ser avaliada, tem que ser recorrido tudo que a Bíblia fala sobre determinado assunto para ter uma perspectiva plena do que realmente a Bíblia ensina sobre aquele tópico. Então, Cruzier, ele reconhece isso nesse artigo. E ele começa a fazer um histórico entendendo todas as vezes que a Bíblia usa a expressão santuário. E, basicamente, ele entende que a Bíblia se refere a santuário por o modelo do tabernáculo, construído na época de Moisés, dado sob inspiração de Deus. Deus mostrou como eles deveriam construir. A gente se lembra muito de Êxodo 25, verso 8, e me farão santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas o versículo 9 é Deus dizendo para Moisés: e façam tudo conforme o modelo que eu mostrei no monte. Então Deus revela a Moisés como deveria ser o santuário, como se Deus mostrasse uma espécie de planta rasa para Moisés, dar um modelo pronto para ele. E é interessante, a gente vai ver depois que em Hebreus há uma ligação no capítulo 8, o modelo que foi mostrado a Moisés parece que era o modelo do próprio santuário celestial. Então a gente pode estabelecer a seguinte relação: o santuário celestial era um modelo para a construção do santuário terrestre, enquanto o santuário terrestre, por sua vez, era um modelo para se compreender o funcionamento do santuário celestial. Aqui existe uma relação que a gente chama de tipológica, ou seja, a gente tem o tipo, o modelo, a sombra, aquilo que está representando uma realidade, e a gente tem o antítipo, ou seja, aquilo que é a própria realidade, aquilo que é o representado. O santuário terrestre era apenas um tipo, uma sombra, uma antecipação, uma espécie de maquete do santuário celestial. Então, Cruzier, ele chega a essas conclusões de forma prematura em 1845. Note, aqui nem existia esboço de igreja adventista do sétimo dia. Então, quando, por exemplo, Augusto Nicodemos fala que Ellen White, com as suas visões, é que começou a tentar tapar o buraco do desapontamento, criando a ideia do santuário celestial que tinha que ser purificado, note que Ellen White não é
a primeira a escrever sobre isso. Crozier foi um dos primeiros a prover a explicação do santuário. Depois dele, James White, que a gente chama de Tiago White. Nós temos mais para frente Andrews, que escreveu 4 artigos na Review and Herald, basicamente seguindo a mesma linha de Crozier, mas de forma muito mais detalhada, com uma maturidade muito maior, conectando o santuário a diversos temas. Nós temos, por último, também Uriah Smith, fechando aí praticamente uma década, até 1854, em que autores adventistas seguiram esse mesmo padrão iniciado por Crozier. Ellen White, quando tem as suas primeiras visões a respeito do santuário, ela segue uma lógica muito diferente. Ela não é sistemática, ela é mais descritiva, mais pitoresca, ela está falando do que ela está vendo, mas a essência é a mesma. Se você tiver curiosidade em entender um pouco mais sobre esse assunto, na minha página, no academia.edu, eu tenho 2 artigos ali. Um, analisando os escritos originais de Crozier e também do próprio Andrews, quando eles falam de santuário. Então, eu pego a série de artigos de Andrews e também o trabalho de Crozier, The Law of Moses, e faço uma comparação entre eles, mostrando a evolução e a perspectiva que os pioneiros tinham sobre esse assunto. E há um segundo artigo também, em que eu analiso a contribuição das primeiras visões de Ellen White a respeito do santuário. O material é gratuito, você pode ter acesso a ele e entender um pouquinho mais como os pioneiros viam a questão do santuário em detalhes. Eles praticamente, então, viram o ponto do desapontamento, mostrando que o santuário celestial era a resposta. Veja, se a profecia ela se estendia por tanto tempo, propondo uma purificação no ano de 1844 da nossa era, é óbvio que a gente não poderia estar falando mais de nenhum santuário construído pelos judeus, porque eles já não existiam. O último santuário construído por judeus foi o Templo de Herodes, esse templo na época de Jesus, que foi destruído pelos romanos na invasão no ano 70. Graças a essa destruição, nós não temos mais hoje nenhum santuário. Os judeus não podem reconstruir o santuário hoje porque há uma mesquita muçulmana no local em que seria esse santuário. Então, construir ali geraria uma guerra contra os muçulmanos. O que nós temos hoje são resquícios desse templo, através ali do Muro das Lamentações e fragmentos, de fato, de onde ficava o templo. Então, quando a gente fala de purificação do santuário, a gente não pode estar se referindo ao santuário terrestre, a nenhum tipo de santuário terrestre. O único santuário que a Bíblia demonstra que existe até os nossos dias é o santuário celestial. Mas, adiante, a gente pode compreender no santuário algo relacionado com a história da salvação. E veja como a igreja adventista entende isso e como isso acaba repercutindo em outras áreas da sua teologia. Vamos dar um exemplo aqui rápido. Eu sei que nem todos gostam de esportes, mas me permita dar esse exemplo aqui para a gente compreender como funcionam as coisas. Vamos avançar aqui, você já vai ver o meu exemplo. Para quem gosta de futebol, sabe que a seleção brasileira da década de 70, da Copa de 70, é considerada uma das maiores seleções da história das Copas do Mundo. E é curioso porque ali havia um grande problema. Todos aqueles jogadores eram praticamente camisas 10 nos seus respectivos times. E tiveram que se ajustar para jogarem todos no mesmo time. Esse foi um trabalho muito interessante, mas que rendeu frutos curiosos. E qualquer pessoa que acompanha um esporte coletivo sabe que um técnico tem uma influência definitiva na formação do time e principalmente naquilo que a gente chama de tática do time. Ou seja, tática é como o time vai se organizar em campo, quais estratégias que ele vai usar para atacar, para se defender, para recuperar a bola, como ele vai jogar, se é um time que vai trocar mais passes, se é um time que vai jogar mais no contra-ataque. Enfim, são as características de um time que vão ser definidas por um técnico. Quando a gente pensa na doutrina do santuário celestial, essa doutrina ocupa
dentro das outras doutrinas, o conjunto de outras doutrinas em que os adventistas do sétimo dia acreditam, a doutrina do santuário ocupa o papel de técnico. Por quê? É essa doutrina que organiza as demais e é ao redor dela que as demais orbitam. Então, veja, diversos sistemas cristãos, eles seguem modelos de estrutura diferentes. Por exemplo, quando a gente pensa no modelo evangélico, especialmente no luteranismo, você tem aí um modelo que se organiza em torno da ideia de justificação pela fé. Essa é a doutrina principal no luteranismo. Quando você pensa em calvinismo, a doutrina principal talvez seja a soberania de Deus, aonde vai entrar a ideia de predestinação, etc. No adventismo, a doutrina destaque, a doutrina que ajuda a organizar as demais, é a doutrina do santuário. Um outro exemplo aí para você. Quando a gente fala do santuário, pode avançar mais um slide para nós. Quando a gente fala do santuário, a gente está falando de alguém que vai ocupar um papel semelhante a um maestro numa filarmônica, numa pequena orquestra. É o maestro que vai determinar a interpretação dos músicos. Você pode ouvir a mesma música tocada pela mesma orquestra, mas regida por maestros diferentes. Isso vai fazer com que a música soe de forma diferenciada. Então, o santuário também ele tem esse papel. Sabe por quê? Porque a forma como ele agrupa e como ele ajuda a reinterpretar as outras doutrinas faz com que elas soem diferentes. Por exemplo, se você parar para pensar, luteranos acreditam em justificação pela fé? Sim, acreditam. Adventistas acreditam? Sim, acreditam. Mas acreditam da mesma forma? Não. Por quê? Porque a interpretação de Lutero sobre justificação pela fé é diferente da interpretação que a Igreja Adventista tem de justificação pela fé, por causa das ênfases que existem. E, claro, a doutrina do santuário, ela impõe alguns paradigmas na interpretação. É por isso que você vai ver aí muitos evangélicos acusando os adventistas de heresia. E no começo do ano nós tivemos aí a manifestação de alguns pastores, um se manifestou e outros acabaram se posicionando também, muitos dos quais acabaram dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. A Igreja Adventista prega heresias. Por quê? Porque a base daquilo que a Igreja Adventista diz é diferente. Muitas das interpretações evangélicas, elas não seguem verdadeiramente o princípio sola escritura. Por quê? Porque elas são influenciadas por ideias que vêm da filosofia. Então, a forma como enxergam a Deus, a forma como enxergam a comunicação que ele faz com o ser humano, a forma como enxergam o próprio papel da Bíblia, como ela foi inspirada, tudo isso acaba criando uma diferença básica em relação à Igreja Adventista. Vou dar um exemplo para você. E esse exemplo é muito interessante porque nos ajuda a entender como é a organização que a Igreja Adventista está propondo. Vamos avante aqui. Olha só o que a Igreja Adventista fala a respeito do santuário. Como a Igreja Adventista usa o santuário para compor um quadro maior e que nos faz entender até mesmo o grande plano da salvação. Veja, o santuário era o lugar de adoração antes do conflito. A gente vê os anjos de Deus reunidos na sua presença. Esse lugar é o santuário. A Bíblia também fala que o santuário, eu estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo, é um ambiente onde o conflito surgiu no universo. Você pode ver no livro de Ezequiel, capítulo 28, ali Satanás, ele se manifesta, ele está no monte da congregação, o lugar onde se reuniam para adorar, o santuário. Então, o pecado surge dentro do próprio santuário de Deus, porque Deus criou as suas criaturas com liberdade. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas para essa concepção, isso já seria uma heresia muito grande, porque boa parte dos evangélicos, especialmente os mais tradicionais, acredita numa visão determinista com a predestinação. Eu recentemente fiz uma série de vídeos no meu canal, quem tiver interesse, sobre predestinação, mostrando que não o juízo investigativo, mas a crença na predestinação seria, sim, a heresia das heresias. Nos acusam de heresia, mas
Quer uma heresia maior do que a predestinação? Olha que interessante, uma outra coisa, a sala do trono de Deus é onde ele toma iniciativa no conflito contra o mal. A gente percebe que muitas vezes o povo de Deus em perigo, orando, eles recorrem ao trono de Deus, é de onde parte a resposta de Deus. Então o santuário é uma espécie de QG, de onde Deus toma as suas iniciativas nesse conflito contra Satanás. Então o santuário, que era um lugar de adoração, agora se torna um lugar de onde Deus planeja e de onde Deus executa as suas ações no conflito contra o mal. Um outro ponto é que o templo que compreende o altar perfeito da cruz. Veja, no modelo do santuário terrestre, que é uma forma da gente entender o plano da salvação de Deus, nós temos o pátio. No pátio nós temos um cordeiro que é sacrificado. Esse cordeiro que é sacrificado não é todo o processo da redenção, mas é uma parte inicial da salvação. Da mesma maneira, Jesus morrer na cruz é uma vitória importantíssima de Deus, mas não consiste todo o plano da salvação em Jesus na cruz. Jesus na cruz é a essência da salvação, mas há outros desdobramentos, há outras ações, até mesmo para que o benefício conquistado por Jesus chegue até nós. Vamos ver isso mais adiante. Vamos passar agora o ponto E. O santuário também é o local da coroação de Cristo depois da sua ressurreição e ascensão. A Bíblia usa a expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, ela tem que ver com a entronização de Cristo, no momento em que ele é colocado numa nova função. E a gente vê isso claramente em Apocalipse 4 e 5, no momento em que ele começa uma nova função no seu santuário. Lembrando que Êxodo 40 revela para a gente que antes que o santuário começasse a funcionar, ele teve uma inauguração. E ali, não sendo o dia da expiação, foi feito um sacrifício e foi levado o sangue até o lugar santíssimo. Por que isso, se não era o dia da expiação? Porque era a inauguração. Apocalipse 4 e 5 nós temos possivelmente a inauguração também, onde Jesus é entronizado para essa nova função. Nós vemos também que ali é o lugar do ofício sacerdotal de Cristo em relação à história e proclamação da salvação. Veja que no momento em que Jesus é entronizado, há a pregação do Pentecostes. E várias vezes Pedro faz alusão ao Salmo 116, que é um salmo que se refere a Melquisedeque, rei e sacerdote, um tipo de Cristo. Então, essas coisas não são por acaso. Pedro está dizendo ali, então, que só era possível proclamar a remissão dos pecados porque Jesus estava entronizado. Jesus começa uma nova obra no santuário, então a remissão dos pecados pode ser pregada aqui na terra, ela está disponível. Olha como as coisas se conectam. Nós vemos aí também que é um lugar de intercessão de Cristo durante a fase final do conflito, o processo que nós estamos vivendo agora no juízo investigativo. É também um espaço no qual a declaração final da vitória no conflito após julgamento. Veja que a expressão está consumada é dita depois que Cristo está na cruz, um pouquinho antes dele morrer. Mas essa expressão também é repetida no livro de Apocalipse, quando o julgamento termina. Então, está consumado aí é um marco para momentos decisivos na história do plano da salvação. E também o santuário se torna o centro da adoração após o conflito. Agora vamos avançar um pouquinho para a última parte, já terminando a nossa apresentação. Nós estamos ainda com alguns minutinhos. É o santuário e a sua história. Veja que o tipo de experiência que cada membro pode usufruir com o santuário. Vamos avante, a gente quando fala de mensagem adventista, a gente não precisa importar modelos de cultos carismáticos, músicas pentecostalizadas. Vamos avante. Olha só o que acontece aí. Nós temos um exemplo negativo. Esse é Steve Dale, que já apareceu em alguns canais críticos à Igreja Adventista, dando entrevistas. Um camarada que, por muito tempo, esteve trabalhando em instituições adventistas, mas nunca, de fato, vivendo como um adventista, sempre liberal, questionando as crenças da própria igreja. E ele chegou a manter uma comunidade durante um tempo, já não mantém mais, a Graceway Community Church. Essa igreja
era uma igreja adventista aberta, com possibilidade de experimentar dons espirituais. Quer dizer, o único dom que ele não aceita é o ministério de Ellen White, mas dons espirituais e manifestações proféticas de outros são possíveis. E é claro, quando a gente importa modelos de culto, a gente vai ter, então, interferências na identidade adventista. Quando a gente compreende de forma equivocada a mensagem do santuário, também. Aí é o caso do Desmond Ford, né, que você já deve conhecer, um indivíduo que começou a acreditar na ideia de uma justificação ao modelo protestante. E se eu acredito que a justificação ela é instantânea, que eu tenho na justificação toda a experiência da salvação, então é óbvio que eu não preciso de um juízo investigativo. Mas veja, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia mostra que casos são decididos ao abrir dos livros. Portanto, é necessário fazer um juízo de revisão. A experiência de salvação não é uma experiência estanque. Pelo contrário, a experiência de salvação ela é um processo. O pecado é tão complexo que você não pode curar o pecado no estalar de dedos. Você precisa de um processo de transformação que, na expressão de Ellen White, dura uma vida inteira. A santificação, que é um passo importante da salvação, dura uma vida inteira. Vamos avante. Quando a gente olha a experiência do santuário, Deus está nos chamando para ter uma relação de proximidade com Ele. É no santuário que nós temos o nosso representante diante do próprio Deus. E eu quero terminar com um verso que para mim é muito bonito, um verso que me chama muita atenção. Hebreus 6, verso 19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A nossa esperança nos faz nos achegar a Deus, porque ali está o nosso representante. Eu gosto quando a Bíblia fala no livro de Efésios que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. E você pode dizer, peraí, como assim? Eu não estou na região celestial. Mas eu gosto de comparar isso, mais uma vez, a gente pode ter um exemplo aí no esporte, né? A gente fala aqui no Brasil que nós somos pentacampeões. Ué, mas você nunca entrou no campo? Eu nunca dei um chute numa bola? E se dependesse de mim, a seleção não ia ganhar nada, porque eu no futebol não tenho muito talento. Mas a gente fala que é pentacampeão porque os nossos representantes ganharam em nome do país. A Bíblia fala que nós estamos assentados na região celestial porque o nosso representante se acha ali, intercedendo por nós diante do próprio Deus. Ellen White fala nos primeiros escritos que, olhando pela fé a intercessão de Cristo no santuário, nós podemos receber luz. Esse é o plano de Deus. Confiar naquilo que Cristo faz no santuário. Ali, ele faz com que a salvação chegue até nós. Eu termino com um exemplo. Eu morei em Itajaí, uma cidade que passou por uma enchente em 2008, período em que eu ainda estava lá. Depois da enchente, o presidente da República na época visitou a cidade e decretou que as pessoas poderiam retirar os seus fundos de garantia para reconstruir a sua vida. Não precisei disso na época, porque eu morava numa casa que era um pouquinho mais alta, não perdi nada, consegui ficar um período em que a água subiu mais na casa de cima de onde eu morava, que era a casa do diretor da escola adventista, então eu não precisei tirar o fundo de garantia. Mas é interessante pensar o seguinte: não basta ver um decreto do presidente. As pessoas tinham, para receber esse dinheiro, que ir até uma agência do banco com os seus documentos, seu comprovante de residência, e aí sim elas poderiam, na agência, retirar o seu dinheiro. Jesus na cruz consegue salvação completa para nós. A graça de Deus nos alcança, está disponível a todo aquele que crê. Mas, apesar desse decreto vitorioso de Deus, como esse recurso de salvação vai chegar até nós? Através do banco do céu. Deus tem uma agência pela qual nós podemos nos aproximar e podemos receber os benefícios da salvação. E essa agência é o santuário celestial. É na intercessão de Cristo que aquilo que Ele mesmo conquistou na cruz chega até o seu povo. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você a compreender essa mensagem e a se beneficiar dessa mensagem.
iniciar, eu gostaria de pegar um ponto que eu achei interessante, porque um ponto que é muito importante para o adventismo é a questão do juiz investigativo. E o juiz investigativo, ele está sendo muito atacado ultimamente, né? Nós temos canais que só estão focados em mostrar que o juiz investigativo não existe, que não é nada. Então, e aí eles já apelam para a questão de Ellen White, então é bem complicado, e o pior de tudo é que há irmãos adventistas aceitando isso, porque eles realmente não compreenderam a questão do juízo. E acredito que é muito importante nós entendermos melhor sobre isso. O pastor Douglas, ele trouxe uma ótima mensagem com relação ao santuário, né? Vou voltar aqui. Com relação ao santuário. E ele acabou pegando, falando sobre a sequência, né, do adventismo, que é muito bom a gente entender de onde saímos, quem falou o quê. Ele contou uma história muito importante para nós, inclusive muitas coisas ali, nem eu tinha total conhecimento. Então, para mim, foi muito bom. Mas o foco que era o juiz investigativo, nós acreditamos que daria para a gente aprender mais. E é por isso que nós vamos iniciar justamente com esse ponto agora, tá bem? Então, eu queria aproveitar o Gabriel neste momento para que ele pudesse falar para nós aqui alguma coisa sobre essa questão do juiz investigativo. Eu tenho um slide que eu vou colocar aqui na tela para vocês, com alguns textos sobre isso, mas a base, Gabriel, geralmente é Daniel 7, a partir do verso 9 ao 14, juntamente com Mateus 22, a parábola ali do rei que chamou todo mundo e depois ele expulsou alguém por não estar com as vestes corretas. Ele quis entrar com a própria veste, sendo que nós sabemos que na época lá o rei dava as vestes, né, para entrar na festa. E esses dois textos, tem outros textos, mas esses dois dão um bom embasamento para essa questão. O que o Gabriel poderia nos ajudar quanto a isso? Então, pessoal, boa tarde, paz seja com vocês. Então, sobre o assunto do juiz investigativo, eu vou dar um toque aqui, eu peço que os irmãos também desenvolvam a questão, mas em relação a ele, né, é uma questão bíblica? Ou é lá de Ellen White, sabe, eles colocam o rotulo dessa forma? É bíblico? É bíblico. Ellen White é alguém que teve o dom profético? É. Todas essas coisas a gente consegue ver nas escrituras. Então a gente não precisa se assustar com essa questão. Quem quiser abrir ali nas escrituras, em Mateus 22, pode abrir nas escrituras e acompanhar comigo. Mateus 22, versículo 1 em diante, eu vou ler ali para a gente pegar a cronologia. Porque aqui é uma parábola, mas também ela tem seu aspecto profético. Olha só. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. No versículo 9: E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, versículo 11, né? Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o, pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes,
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, esse é um texto muito interessante. Agora a gente vai pegar e tentar esmiuçar ele. Veja no versículo 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Isso aconteceu cronologicamente na história, no ano antes da morte do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus enviava os 70, quando o Senhor Jesus enviava os discípulos, quando ele pregava em Israel, ele estava convidando as pessoas às bodas, mas estes não quiseram vir, tá? Depois a gente vê aqui, no versículo 4, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Os bois e cevados, esses animais que representavam a morte ali expiatória de Jesus, isso foi depois da cruz de Cristo, depois do ano 31, os cristãos ainda pregavam, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel ainda pregavam ao povo para o banquete que já estava pronto, para as bodas, mas esses não quiseram vir. Vamos continuando na cronologia do tempo. Mais à frente, vai dizer, versículo 5, eles não se importaram, foram para o seu campo, foram para o seu negócio. Alguns maltrataram e mataram esses cristãos. A gente vê a perseguição aos cristãos ali no livro de Atos também, tá bom? E o que acontece? No versículo 7, vai dizer assim, o rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Isso acontece no ano 70, pelo general Tito. Então, o exército romano, eu até apresentei um pouco sobre isso, cercou a cidade e houve ali uma carnificina. Houve ali realmente algo bem forte, tá? Os judeus, eles acabaram perdendo a proteção do Senhor e aí houve toda essa questão. Continuando o texto, né? Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9, ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas tanto quanto os encontrardes. Isso é o chamado aos gentios, né? A pregação ali de Paulo e todos os outros cristãos que foram aos gentios pregando, olha, pregando o evangelho de Deus, venham para as bodas. Então isso aconteceu também cronologicamente na história e se estendeu ao longo do tempo, tá? Vamos para o... Aí convidaram todo mundo. No versículo 11, olha só o que acontece. Então a gente está agora no tempo da dispensação do evangelho levado aos gentios, isso caminha ao longo da história, a gente sabe. Agora a gente entra no versículo 11. Veja que a gente caminhou cronologicamente na história. Agora a gente entra no versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, ou seja, aqueles que já foram convidados pelo evangelho, aqueles que já estavam à mesa, o rei entrou para ver esses que estavam à mesa, e ali ele notou um homem que não trazia as vestes nupciais. Ou seja, era uma inspeção do rei para aqueles que já estavam à mesa, e ali ele notou um homem que não trazia as vestes de casamento. E o que acontece? Ele vai dizer, amigo, como entraste aqui sem a veste? E a pessoa emudeceu, porque ela não tem desculpa. E aí ele disse, amarra a pessoa e joga para fora da festa. Então, houve um juízo aqui também. Foi executado um juízo depois que esse rei viu a pessoa que não estava preparada para a veste de casa, não estava ali com as vestes. A questão é que, no contexto judaico, o rei, o dono da festa, é que dava a vestimenta. Aquele homem não precisava estar daquela forma ali nas bodas. Então a gente vê que, antes de um juízo, né, houve uma inspeção do rei, houve uma inspeção dele na festa daqueles que foram convidados. Isso aqui também se cumpriu, está, na verdade, acontecendo, que é referente ao juízo de Deus. Por isso a primeira mensagem angélica, eis que chegou a hora do teu juízo. E o juízo acontecia, tipologicamente na doutrina do santuário, no dia da expiação. E o dia da expiação, né, ele começou quando ali a profecia de Daniel 8:14 venha a se cumprir. Depois das 2.300 tardes e manhãs, a gente vai lidar com isso aqui, aí começaria a purificação do santuário, que é o juízo, onde seria visto as pessoas que estariam com as vestes de casamento. A gente pode até abordar depois sobre as vestes, eu acredito que é muito importante,
Porque o juízo investigativo, muitas vezes, há irmãos que apresentam de forma equivocada. E é importante que a gente apresente de forma correta, certa, é um ensino importante e é bíblico. Se algum irmão quiser, eu falei bastante já, apresentar sobre a questão de Daniel 7, eu abro o espaço aqui, da minha vez. Exato, eu queria ver o Jabes agora alguma relação com isso, até porque a questão das vestes é muito importante mesmo, e eu gostei desse aí do canal do Thiago Helker, né, onde ele faz esse vínculo entre Daniel e Mateus e mostrando que as vestes ali, de fato, é a justiça de Cristo e a boda, né, porque a gente fica imaginando, eu também pensava isso, que a bodas e a volta de Jesus era a mesma coisa, mas aí a gente vai vendo que não é. E aí, Jabes, o que pode nos ajudar quanto a este assunto importante? Olha, eu particularmente, eu gosto muito de estudar os tipos e os antítipos. Principalmente quando a gente vai lidar com pessoas não adventistas, eu gosto muito de ir lá em Êxodo e Levítico, estudar as festas. Porque os próprios protestantes, eles entendem que as festas são tipológicas, que são cumprimentos que irão acontecer no futuro e que se cumprem na vida de Jesus. Só que eles param no meio do caminho. Eles vão até o Pentecostes e dali para frente eles... Não, até agora não tem mais cumprimento. A gente está esperando. Não é assim. É bem claro. Se você ver com detalhes as trombetas, aí você vai lá para Apocalipse, mostra que tem a festa das trombetas, mostra que existem os 7 selos, as 7 trombetas, que existe toda uma sequência de eventos acontecendo. Você vai e mostra ali, né, que existe a expiação. Aí você vai, opa, peraí, esse ritual aqui, essa forma como essa festa acontece, ela é solene. E aí você vai linkar com vários versos de Daniel, com vários versos de Apocalipse, com vários outros textos, que você vai mostrar que existe uma relação entre a festa da expiação, que a festa da expiação não era algo em si feito apenas para o judeu. Não era um teatrinho que Deus mandou fazer por fazer. Existia um propósito para Deus ensinar tanto o judeu quanto o gentil, que somos nós hoje, que estamos aprendendo. Então, qualquer um que fosse na Bíblia hoje, Deus já pensando isso milênios atrás, que quando nós fôssemos na Bíblia e víssemos esse ritual aparentemente estranho, bizarro para nós, porque na nossa cultura hoje, século 21, olhar para esse ritual aqui é maluquice fazer isso hoje. Então você vai olhar pelo aspecto espiritual, entender o que está acontecendo, o que esses elementos representam. Mostrando essa ligação, você vai ver, aí você vai mostrar a questão do pecado sendo transferido para o santuário, você vai mostrar que aquilo se cumpre com a morte de Cristo e tal, você vai mostrar a questão dos livros, e cada informação básica. Existem algumas questões que alguns irmãos perguntam assim, inclusive a gente vai falar sobre uma pergunta depois que vai entrar mais ou menos nisso que eu quero apresentar para vocês. Como que eu refuto ou eu convenço o irmão fulano sobre um argumento tal de algo que ele não aceita? Bom, peraí, primeiro, se ele não aceitar certas coisas básicas, ele não vai aceitar o que é mais complicado. Então, primeiro comece pelo básico. Vai lá no Antigo Testamento, mostre o verdadeiro sentido da festa da expiação, o verdadeiro sentido até da questão dos livros que existem, não são história da carochinha. Os livros estão registrados no Antigo Testamento, o livro memorial, o livro da vida, todos os livros estão lá. Não são metáforas, Deus está falando sério. E aí ele vai abrir a mente, nossa, realmente existe algo. E aí, quando você for explicar juízo investigativo, ele vai fazer sentido. A maioria das pessoas que ouvem o assunto do juízo investigativo pela primeira vez, elas estranham, elas têm esse sentimento de estranheza justamente por não conhecerem os assuntos primários. Então, essa seria a minha contribuição. Apresente os assuntos dos livros que existem no Antigo Testamento, o assunto das festas, o que eles representavam, e você vai ter muito mais facilidade de fazer a pessoa entender o que significa juízo investigativo. Inclusive,
vai fazer ela parar de... Existe um canal específico hoje, eu não vou citar o nome para não dar ibope, que ele é ferrenho em atacar o adventismo e o juízo investigativo. E esse canal específico, ele faz umas suposições ridículas sobre juízo investigativo. Por quê? Porque ele não entendeu. E quem assiste fala, nossa, realmente faz sentido, né? Porque, vou tentar citar um exemplo rápido aqui. Ele falou mais ou menos assim, então, imagine só que está ocorrendo o juízo investigativo e o fulano, ele aceitou a Jesus e o nome dele foi escrito no livro da vida. Só que depois de um tempo passa, vem o decreto dominical e ele abandona a fé. Mas no juízo investigativo, ele já foi aprovado. Então, ele vai ser aprovado, mesmo abandonando a fé, ou por ter cedido a marca da besta e dado, trabalhado no sábado para sustentar o filho dele. Então, esse tipo de exemplo ridículo é porque ele não entendeu o que é juízo investigativo. Outro exemplo que ele dá é o contrário. Imagina uma pessoa que tinha uma vida torta, passou o nome no juízo investigativo e foi lá e colocou no livro. Recusado, né? E aí a pessoa está passando numa igreja, escuta uma mensagem de Deus, nossa, e se arrepende e tal, aquela coisa. E aí vem um decreto e por mais que a pessoa vive uma vida supostamente correta, ela não vai ser salva porque ela não passou no juízo investigativo. Então, esse tipo de exemplo é ridículo para quem não tem base e não conhece o básico do juízo investigativo. Você está mutado, Roberto. Está sem áudio. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, realmente é muito importante. Tem lá no grupo da Vigília ou no meu canal tem um assunto que é esse slide que eu estou passando, mas aí a gente tem alguns textos, por exemplo, do Livro da Vida, que tem textos tanto no Velho quanto no Novo. Nós temos alguns textos também do livro, no caso dos registros, né? Que eu coloquei pecados para facilitar, mas não é só pecados que são registrados nesse livro, também nosso nome, tudo está nesse livro. Tem alguns textos também que referente a eles. E nós também temos alguns textos também sobre o memorial, o livro memorial, onde temos, aí são alguns, mas temos N também, tanto no Novo quanto no Velho. Então, são livros que estão guardando as nossas obras, estão guardando os nossos pecados, e nós estamos no livro da vida e podemos ser riscados do livro, né? Então, é muito importante a gente realmente focar nesse ponto, porque esse ponto é um ponto que estão atacando, né? Estão atacando bastante. Então, vá atrás, pegue Daniel 7, pegue Mateus 22, pegue a questão dos livros, leia o capítulo 28 do Grande Conflito, que é juízo investigativo, tá? É um capítulo inteiro, com muito texto bíblico. Eu acho que esse capítulo aí deve ter uns 80 textos bíblicos só nesse capítulo aí. É coisa assim maravilhosa, tá? Peguem tudo isso e avancem, tá bom? Carlos, quer falar alguma coisa sobre esse tema, meu querido? Não, Carlos vai ficar para o próximo tema, então. Tem um texto aqui, meu querido irmão. Roberto. Pode falar, Gabriel. Coisinha rápida aqui, tá? Tá bem. A explicação do irmão aqui foi top demais. É muito importante essa questão de que existe tipologia. As festas, por exemplo, a Páscoa, tinha o seu cumprimento histórico, né? E tem o seu cumprimento tipológico, que aconteceu ali com o Senhor Jesus, as primícias, a sua ressurreição, Pentecostes 50 dias depois, essas trombetas. Hoje a gente está no dia da expiação, então tem essa tipologia, isso é muito importante. E as festas ali do dia da expiação, tabernáculos, eram as festas de final de ano, isso é muito importante, ali em outubro, não as festas de começo de ano, porque vai ter pessoas que vão dizer que o juízo investigativo se cumpriu na Páscoa, isso é antibíblico. O juízo investigativo era uma festa de final de ano. Então, ele estava para vir, e Daniel 8:14 vai falar sobre esse juízo investigativo. Daniel 7 vai dizer sobre isso, porque quando a gente abre aqui em Daniel 7, no versículo 9, vai dizer assim,
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviram, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então é muito claro essa questão de que há um tribunal, abriu-se livros, ou seja, tem livros lá. Sabemos que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas os anjos que estão ali no trono, aqueles milhares de milhares que a gente vê em Apocalipse também, não são oniscientes. Existe esse aspecto de julgamento. Então, isso não pode ser escanteado, né? Ficar fazendo, às vezes, há um espírito não cristão de ficar fazendo deboches ridículos, um espírito zombeteiro, que não é uma atitude cristã. A atitude cristã, ela vai investigar, vai analisar a própria questão em si, levando a sério a questão em si. Então, isso é muito importante. Cuidar também, às vezes, irmãos, ficar em atento, ficar com uma atitude, às vezes, às vezes tem manipulação. Vou dar um exemplo. Às vezes eu vejo um canal, por exemplo, que usa quando vai falar ali sobre alguma coisa do Adventismo, usa uma música, né, às vezes sinistra, um negócio sinistro, obscuro, imagens sinistras ali de Ellen White, coisas assim. Isso manipula, isso influencia, isso faz com que a pessoa tenha uma associação negativa da coisa e já veja como um pano de fundo negativo. Cuidar com esses pontos e ver a questão, né? Não se precipitar. Se você foi semeado alguma descrença, alguma coisa assim, não se precipite, analise, ore a Deus e deixe que Ele te conduza. Afinal, o Senhor Jesus disse que conduziria os seus, né? Então, não nos assustemos. Era isso aí, minha parte. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos e pela certeza da tua intercessão no santuário. É através do santuário que os benefícios da salvação chegam até nós e também é ali que nós encontramos conforto, paz e graça, a fim de perseverarmos e vencermos as tentações e nos habilitarmos pela fé a viver em santidade com o Senhor por toda a eternidade. Aumenta a nossa esperança, aumenta também a nossa compreensão dessa mensagem, porque ela é essencial para o tempo que nós vivemos. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.